9. Cuidar da espiritualidade não. Somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Pierre Teilhard de Chardin, a frase que abre este capítulo, do padre jesuíta francês, teólogo, místico, filósofo, paleontólogo e professor de geologia, mostra a importância de entendermos a relevância da espiritualidade em nossa vida. E aqui não me refiro a nenhuma religião em específico. Falo sobre espiritualidade como uma conexão do humano com o divino, em qualquer forma que ele assuma. A palavra espiritualidade, que considero além de forte, linda, vem do latim spiritus, que significa sopro. Assim, entendo que espiritualidade tem a ver com o sopro divino que existe em cada um de nós, o espírito, a essência da nossa alma. Cada pessoa traz consigo uma energia que a faz existir e ser parte da criação. Além disso, a espiritualidade pode ser definida como a busca de significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que nós mesmos. Nesse contexto, aí sim, a espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. O termo religião vem também do latim religare, cujo significado é religar, voltar a ligar, ou seja, unir o homem à sua espiritualidade. Em um artigo intitulado O impacto da espiritualidade na saúde física, os médicos Hélio Pena Guimarães e Paulo Avezum, ambos da divisão de cardiologia do Instituto Dante Pazanese, apresentam uma constatação inspiradora. Foram apresentados de forma descritiva e concisa relevantes achados referentes às associações entre a espiritualidade, religiosidade e atividade imunológica, saúde mental, neoplasias, doenças cardiovasculares e mortalidade, além de aspectos de intervenção com uso de prece intercessória. Conclusões. Há crescente acúmulo de evidências sobre a relação entre religiosidade, espiritualidade e saúde física, mas por essas evidências ainda não serem adequadamente robustas, este se constitui em promissor campo de investigação. A espiritualidade é fundamental em nossa trajetória rumo a uma vida mais completa e plena. Não é à toa que o assunto tem sido bastante estudado no que se refere às suas relações com a saúde humana. Aqui vamos focar a espiritualidade como uma poderosa ferramenta quando se trata de saúde mental. Ela pode nos ajudar na cura de vários transtornos de saúde ou mesmo facilitar esse processo. Eu tenho sido praticante da minha conexão com a espiritualidade. Temos na APSEM um grupo chamado Mulheres Fortes se Apoiam, que se reúne bimestralmente para tratar de temas escolhidos pelo próprio grupo. Um dos clamores foi por termos uma reunião dedicada à espiritualidade, o que me surpreendeu positivamente. Depois do câncer, criei um grupo de orações no Instagram e fico feliz e surpresa com a enorme quantidade de elogios que recebo diariamente, pelo próprio Instagram, ou mesmo de pessoas que me encontram na rua, agradecendo pelas mensagens que as têm ajudado muito. As consequências na saúde quando nos conectamos a algo maior. Lembra-se da Tânia Regina? Pois bem, ela faz questão de frisar que, além das terapias cognitivo-comportamentais e da meditação, que a ajudaram a acalmar a mente e a encontrar serenidade para vencer a insônia, a prática da espiritualidade deu a ela conforto e suporte. Em suas palavras, para me conectar com algo maior, trazendo esperança e tranquilidade para a minha jornada de cura. Pensando nesse algo maior, retorno ao trabalho já citado sobre a relação entre espiritualidade e saúde. Nesse estudo, os médicos concluem que a influência da religiosidade e espiritualidade tem demonstrado potencial impacto sobre a saúde física, definindo-se como possível fator de prevenção ao desenvolvimento de doenças na população previamente sadia e eventual redução de óbito ou impacto de diversas doenças. Estudos independentes, em sua maioria com grande número de voluntários e representativos da população, determinaram que a prática regular de atividades religiosas reduz o risco de óbito em cerca de 30%. Pesquisas que tentam avaliar a relação entre redução de mortalidade e práticas religiosas
tem enfatizado o possível incentivo que essas práticas oferecem a hábitos de vida saudável, suporte social, menores taxas de estresse e depressão. Atitudes assistenciais voluntárias ou participação em congregações têm demonstrado associação com a redução de mortalidade, provendo suporte e significado de vida, emotividade de aspecto positivo ou ausência de emoções consideradas de aspecto negativo. Certamente existem dúvidas sobre se esses aspectos são mais relevantes em grupos específicos, como no de sexo feminino, com menor suporte socioeconômico e menores níveis de educação. Um artigo na BBC News Brasil, de 2021, cita raiva, rancor, orgulho, medo, egoísmo como sentimentos comuns a todos os seres humanos e que podem estar no cerne de boa parte das doenças enfrentadas pela humanidade, segundo a própria medicina, e que várias instituições no Brasil e no mundo vêm se dedicando a estudar até que ponto a saúde do indivíduo é influenciada pelo seu estado de espírito. Ainda segundo a matéria, vários institutos renomados têm investigado quanto a espiritualidade, não necessariamente a religiosidade, do paciente auxilia na cura de doenças físicas e psíquicas, que podem ser agravadas por sentimentos ruins e pensamentos destrutivos. E como os temos, não é mesmo? Nos Estados Unidos, prestigiosas instituições de ensino, como a Escola de Medicina de Stanford, as universidades Duke, da Flórida, do Texas e Columbia, abrigam centros de estudos dedicados exclusivamente ao campo da espiritualidade e saúde. O mesmo empenho pode ser observado na Universidade de Munique, na Alemanha, na Universidade de Calgary, no Canadá, e no Royal College of Psychiatrists, no Reino Unido. Esses centros de pesquisa têm convergido suas atenções para um conjunto robusto de evidências que indica que diversas manifestações da espiritualidade têm um impacto profundamente significativo na saúde e no bem-estar das pessoas. Essas expressões espirituais estão associadas a índices mais baixos de mortalidade, redução de casos de depressão, menor incidência de suicídios, menor uso de substâncias psicoativas e até mesmo a menor necessidade de internações hospitalares e de medicamentos. Essas instituições ressaltam uma distinção fundamental. A espiritualidade não se confunde com religião. Em essência, uma pessoa religiosa pode ser considerada espiritualizada, porém, alguém espiritualizado não necessariamente segue uma religião e, em alguns casos, pode até não professar fé em um ser divino. O cerne da questão, como enfatizado nesse artigo da BBC, é que a espiritualidade está intimamente conectada à busca pessoal por um propósito de vida e uma transcendência. Esse âmbito abrange também as relações interpessoais, que envolvem a família, a sociedade e o ambiente em que vivemos. Por meio dos grupos dos quais fazemos parte, como família, amigos, colegas de trabalho, redes sociais, etc., encontramos várias possibilidades de empatizar por meio da espiritualidade ou da religião, se quisermos aprofundar e ritualizar a nossa compreensão do divino. A questão do perdão e da gratidão. O perdão e a gratidão estão ligados ao nosso pouco ou muito entendimento do que é espiritualidade. Segundo o cardiologista Paulo Avezum, quem tem menos disposição ao perdão está mais disponível a enfrentar enfermidades coronárias. Da mesma maneira, ele afirma que a raiva acumulada pode levar a diabetes. Há cerca de 2 anos, Avezum liderou a iniciativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, de publicar as diretrizes brasileiras sobre espiritualidade e fatores psicossociais, integrando-as ao conjunto de diretrizes de prevenção cardiovascular. E vale aqui o reconhecimento. A SBC tornou-se a primeira sociedade de cardiologia do mundo a associar enfermidade moral à doença cardíaca com base em evidências científicas. De acordo com o especialista, intervenções centradas no perdão e na gratidão podem desempenhar papel crucial no controle de fatores de risco, como a pressão arterial. No entanto, ele destaca que é preciso que se trate de um perdão genuíno, emocional, que vai além da simples concessão e se concentre na transformação daquilo que se sente em relação ao agressor. Essa compreensão do impacto positivo da espiritualidade na saúde traz um senso de serenidade e consolo. Como executiva da indústria farmacêutica,
Mesmo com os avanços na descoberta de medicamentos poderosos para combater diversas doenças, acredito firmemente que as intervenções baseadas no perdão e na gratidão têm o potencial de aprimorar significativamente nossa saúde física. Uma abordagem mais holística. Desde 1996, a médica estadunidense Christina Puchalski procura inserir o componente espiritual no cuidado com os pacientes. Diretora do Instituto George Washington, ela defende que os médicos levantem o histórico espiritual do paciente para entendê-lo de forma integral. O objetivo é identificar crenças e valores que realmente importam ao indivíduo e como isso atua na forma como ele lida com a doença. Corroborando com o que a doutora Cristina afirma, temos também o médico Frederico Leão, coordenador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Procer, IPQ, GARHC, FMUSP. Se o paciente acredita que a meditação o acalma, o médico deve ter essa informação em mãos e recomendar que ele mantenha a prática, ao mesmo tempo que toma a medicação. É preciso adotar a prática espiritual que esteja em harmonia com as crenças de cada um, porque isso vai contribuir para o tratamento. Pesquisar o impacto dessas práticas na saúde mental dos pacientes é o foco do IPQ, que também promove cursos sobre como abordar o tema nos consultórios. Segundo Leão, até o início dos anos 2000, os médicos tinham muito receio em falar sobre o assunto, mesmo sendo o Brasil um país onde mais de 80% da população se declara cristã. Muitos não sabiam, e talvez ainda não saibam, como fazer essa abordagem, diz ele. É o caso do cirurgião que, antes da cirurgia, pede a toda a equipe que reze um Pai Nosso, e o paciente questiona: por que isso, doutor, vou morrer? Leão destaca ainda as pesquisas do psiquiatra estadunidense Harold Koenig, da Universidade Duke. Para quem negligenciar a dimensão espiritual do paciente, é como ignorar o seu aspecto social ou psicológico, ou seja, o paciente deixa de ser tratado de forma integral. Koenig constatou que o pensamento positivo, a meditação e a oração não afetam só a mente, mas o organismo como um todo, afirma Leão, e complementa. Após tudo que vivemos nos últimos anos, em especial a pandemia, somente os muito alienados não estão revendo seu padrão de vida. Práticas integrativas e complementares. Hoje, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, as chamadas PNPICs, que existem desde 2016, oferece 29 recursos terapêuticos, muitos fundamentados em conhecimentos tradicionais como Ayurveda, Reiki, acupuntura, yoga, meditação, fitoterapia, homeopatia e quiropraxia, e outros mais recentes, como ozonioterapia e biodança. Atualmente são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS, em 54% dos municípios do país. A adoção da PNPICs segue orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS, que em 1988 incluiu a dimensão espiritual no conceito de saúde multidimensional. Para a OMS, espiritualidade é o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a questões como o significado e sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Na opinião do neurocientista Sérgio Felipe de Oliveira, a PNPICs pode fazer a grande diferença para a saúde da população, ao valorizar o conhecimento tradicional, as culturas regionais, amparada no aculturamento espiritualista, sobretudo a um baixo custo. É a possibilidade de diálogo com a população, prossegue ele, para quem o diálogo entre ciência e espiritualidade nunca foi tão urgente. A ciência não pode se fechar em si mesma, em um conhecimento hermético. Ela precisa ouvir e conversar com a população. Senão, quando nós precisamos da ciência, o povo não ouve. Aí surgem o negacionismo e as fake news, diz o médico, que entre 2007 e 2014 ministrou a disciplina optativa Medicina e Espiritualidade na Faculdade de Medicina da USP. Indo além do corpo, da mente e da espiritualidade, 3 pilares essenciais da nossa existência, vamos partir para fora, para além de nós.
Não vivemos sozinhos, não nascemos por conta própria, não sobreviveríamos senão em grupo. Por isso, para fechar esta terceira parte da nossa jornada, vamos falar da importância de ter uma rede de apoio, que, como o nome sugere, é um conjunto de pessoas com as quais podemos contar, compartilhar momentos difíceis. E os alegres também? Por que não? Esse é o nosso papo a seguir. Você está pronto?